19, 19,5 aqui na Holanda, 14,5 no Brasil. Então, boa tarde para os nossos convidados do Brasil, né? Boa noite para todos nós aqui da Holanda. Vamos iniciar o nosso trabalho agradecendo primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos, e a Jesus Cristo, que Ele nos envolva em paz, em harmonia, e que possamos nos unir em pensamento, tendo em vista somente o bem. E para a gente começar o nosso trabalho, antes da prece, vamos pedir para Maria Moraes fazer uma leitura de uma página para nos harmonizar mais e sintonizarmos com a espiritualidade, principalmente a nossa convidada da noite de hoje, para que seja bastante intuída. Maria, eu estou aqui com linha de luz em mãos. Me dá um número, então, de 1 a 180, que daí é mais fácil. Vamos pedir para a nossa convidada escolher um número. Isso, o número de 1 a 180. Oi? O número de 1 a 180. 57. 77. A mensagem é: não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos, defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de satisfação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouviram que Jesus rogou ao Senhor Supremo: nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele, no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, essa mensagem belíssima, nos harmonizando, né? Para a gente continuar essa harmonia, vamos pedir para a Geórgia, para que ela profira a prece de abertura dos trabalhos. Então, vamos sintonizar com o Mestre amado Jesus. Queremos também rogar aos mentores deste grupo de estudo da mediunidade, a espiritualidade amiga, que possa vir nos intuir
para o melhor entendimento de tudo que for aqui falado, conversado, e que possamos contar com a benevolência da espiritualidade amiga. Rogamos a Jesus que possa estar conosco durante esta palestra e que a nossa palestrante, Maísa, possa ser intuída para a melhor fala, exatamente aquilo que estamos necessitando aprender neste grupo que está tentando aprender como praticar a mediunidade. Agradecemos à espiritualidade amiga, a Jesus, aos nossos próprios espíritos protetores, que possa estar conosco e que possamos seguir em frente nessa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e guie e guarde. Que assim seja, graças a Deus. Sim seja. Então, gente, muita paz para todos nós, né? Continuando. Então, hoje nós temos a nossa plataforma de estudos online do grupo CIMI, que é o Curso de Iniciação Mediúnica Espírita. É a união de 3 grupos. É o Bezerra de Menezes, situado em Den Haag, o Seara de Luz, em Roterdã, e o Francisco de Assis, também em Den Haag. Então, todos da Holanda. Então, nós nos unimos, estudamos sobre a mediunidade. Então, convidamos hoje ela pela primeira vez, né, que seja a primeira de muitas, né, Maísa, conosco, e muitas vezes. Né? Ela que é natural do Rio de Janeiro, né, mudou-se para Brasília ainda muito pequena, e aos 13 anos de idade, impulsionada pela mediunidade, que já se avizinhava-se, para ocupar lugar central em sua vida. Foi levada a conhecer a doutrina espírita, que não mais se afastou. Iniciou como palestrante ainda muito jovem. Então, hoje a Maísa Braga está conosco, né, oradora, que tem um dom de traduzir de forma simples e bela, né, as verdades do mundo espiritual. No ano passado, completou 50 anos como oradora, né, retificando que no convite está 40 anos como oradora, né? Mais 50 anos, né? E 51 anos como frequentadora da Comunhão Espírita de Brasília. Então, a mensagem da Maísa, vamos ler. Doutrina espírita não é somente esse corpo de leis maravilhosas que nos abençoa, mas desafio ao cotidiano de luzes que devemos ter e espalhar. Que para todos possam esses dias trazer desafios superados, alegrias compartilhadas e aprendizado constante, como as forças do bem preceituam. Renovação interior sempre. Belíssima, né, Maísa? Muito bonita. Então, a Maísa também tem livros, né, da depressão à felicidade, acendendo luzes para o seu coração, né? Então, vamos deixar agora a Maíse trazer para a gente, né? Aliás, nós pedimos o tema, né? E ela vai apresentar para a gente: mediunidade, missão de amor, união com Jesus e unificação com Allan Kardec. Pode começar, Maíse. Que Deus te abençoe, Jesus Cristo te ilumine. E os bons amigos espirituais também. Claro. Amigos, sabemos todos que o médium, na verdade, é a ponte entre a matéria e o mundo espiritual. Isso, teoricamente, é super fácil, mas, na prática, bastante difícil. Porque mediunidade sempre existiu, sempre existirá, porque é essa relação de quando estamos no corpo com aqueles que estão fora do corpo. Mas nós nos esquecemos de algumas coisas ao longo do tempo. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes praticamente resume mediunidade como deve ser quando ele afirma: mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. E aí começam as complicações, porque ao longo do tempo, muita gente, e até hoje acontece, chegou à casa espírita em busca de uma solução para si mesmo, com sintomas
de relação com o mundo espiritual, com perturbações que vieram disso. E o problema é que, depois, quando solucionada essa questão, quando você propõe, por exemplo, trabalho, a pessoa arranja mil desculpas e desaparece. A maioria desaparece. São poucos, até hoje, aqueles que ficam. Aqueles que percebem que mediunidade é mudança nossa. Os espíritos amigos poderiam se manifestar e fazer todo o trabalho deles sem a nossa companhia. Mas eles insistem na nossa companhia exatamente porque sabem da nossa necessidade de transformação. Ao longo dos anos, eu vi coisas engraçadas. Por exemplo, a pessoa chegava lá e achava que tinha tanta mediunidade que em meia hora ela ia sair escrevendo nas paredes do centro. E, geralmente, não podia ser um espírito desconhecido. Tinha que ser de Dr. Bezerra de Menezes para cima. E aí, quando a pessoa começava a estudar, principalmente a mediunidade de Chico Xavier, essa alma extraordinária, que realmente viveu as duas coisas, a incrível mediunidade e a vida pessoal impoluta, já começava a desanimar, porque ela percebia que era grande o percentual que você tinha que doar de si mesmo. Eu ainda sou do meio da década de 70 do século passado, onde nos tratamentos desobsessivos, por exemplo, as almas intensamente sofredoras, inclusive sem forma humana, se manifestavam através de determinados médiuns altamente experientes e contavam coisas que só depois apareceram nos livros psicografados. Então, vocês imaginem, a gente saía do grupo acreditando, obviamente, porque o sofrimento da alma que se manifestava era intenso, o relato era detalhado, mas ficávamos apavorados, porque aquilo não estava em lugar nenhum. E, no entanto, percebíamos a existência daquela luta interior da alma que perseguia a outra. Eu vi pessoas absolutamente loucas sendo retiradas dos sanatórios onde estavam internadas pela própria família e chegavam à comunhão espírita com camisas de força e levadas pelos enfermeiros que cuidavam deles. E aí, pessoas maravilhosas que a comunhão tinha, como dirigentes, todas hoje já no mundo espiritual, mas com quem aprendemos muito, dizia: olha, pode tirar a camisa de força. E os enfermeiros não queriam, porque a pessoa ficava brutalizada nas suas emoções, porque não era ela, eram os seus adversários do passado. Aí pronto, você tinha que começar a estudar essa relação profunda, obsessiva, entre quem está hoje no corpo, muitas vezes se escondendo das suas entidades sofredoras que as perseguem. E houve um episódio que nunca me esqueci, de um rapaz altamente perseguido. Ele foi atendido para um longo tratamento na comunhão, mas só que ele agora tinha reencarnado como uma mulher. E quando as entidades sofredoras que estavam com ele se manifestaram, começaram a rir da nossa ingenuidade, porque elas não tinham noção de que aquele inimigo tinha reencarnado como mulher e diziam para nós: mas vocês são muito tolos. Ele acha que nos engana, porque está disfarçado de mulher. E o disfarce dele é ótimo, mas nós sabemos que é ele. Por quê? Porque ele tinha 20 e poucos anos, tinha voltado num novo corpo como mulher, só que os seus pensamentos, os seus sentimentos estavam todos ligados ao seu passado. Ele não havia se modificado, só fisicamente. E os adversários desencarnados o encontraram.
E ele viveu uma das obsessões mais impressionantes que eu conheci. Porque quando o chefe de toda aquela falange sofredora se manifestou, foi uma coisa terrível. Porque ele começou a contar por que que aquela mulher, aquele homem, mulher, era perseguido por ele. E nós, que estávamos morrendo de pena dela, pelo processo obsessivo que ela vivia, ficamos com pena das entidades sofredoras. Porque o relato que eles fizeram do que ela, ele, havia feito em outra vida era tão cruel que foi difícil simpatizar de novo com ela para o longo tratamento que ela ia fazer naquele grupo mediúnico. As pessoas se frustram, muitas vezes, porque a mediunidade não surge. Porque ela sente uma dor no braço, ela tem certeza que tem uma psicografia para surgir, ela pega o lápis, pega o papel, não falta ao grupo, mas ninguém aparece para escrever através dela. Na psicofonia, ela sente uma dor de garganta frequente, ela sabe que aquela energia toda está aqui condensada para o trabalho, mas ninguém fala através dela. Ora, porque, em geral, a pessoa quer o resultado, mas não quer trabalhar para o resultado. Não duvidemos, o nosso dia a dia, a nossa atitude nobre ou negativa, vai influenciar enormemente a nossa faculdade mediúnica. E quando surgiu a doutrina espírita no Brasil, as pessoas achavam que era só sentar, abrir a boca, sentar, colocar o braço sobre a mesa e tudo aconteceria. Mas foi preciso tempo para que as pessoas entendessem que o grande objetivo das almas nobres, dos nossos mentores, era de que nos transformássemos. E André Luiz relata, nas suas obras através do Chico, pessoas formidáveis na mediunidade, mas que realizavam procedimentos que as impediam de ser realmente úteis e valorosas. Porque determinadas entidades são tão sofredoras, estão há tanto tempo cheias daquela energia gravíssima e muito cimentada nelas, que só médiuns muito experientes podem receber. Na comunhão, havia alguns dirigentes que sabíamos, quando se manifestava a entidade através deles, nós já ficávamos paralisados, porque eram entidades que nenhum outro médium do grupo podia receber. Só aquela pessoa que sentíamos tinha toda a vivência do Evangelho de Jesus, todos os anos de experiência, sem desanimar. Olha, eu conheci tanta gente. Eu vou passar um período fora da doutrina. Eu vou passar um período sem frequentar. Porque agora meus filhos são pequenos, agora eles são adolescentes, estão dando trabalho, agora eles se casaram, agora meus netos nasceram. Eu prometo ajudar e exercer minha mediunidade quando eu for mais velho. E a pessoa desencarna, sempre prometendo algo que ela não consegue fazer. E hoje em dia, inclusive, é tanta desistência que quando você diz há quanto tempo você está ligado à doutrina trabalhando, as pessoas dizem, meu Deus do céu, e você nunca teve vontade de desistir? E eu costumo dizer, quase sempre. Mas eu sei que um dia vou prestar conta aos meus mentores, às entidades que organizaram essa tarefa, a mim mesma, e eu não tenho como enfrentar isso. Já está tarde demais para desistir. Está tarde demais para a vaidade, que é uma coisa que assola o médium, para as circunstâncias de inveja, de ciúme. E eu nunca vi pessoas tão melindrosas, se é que essa palavra ainda é usada, como o espírita. Se você tiver com blazer vermelho e um amigo seu do centro disser que você não ficou bem, você quase entra em depressão. Quando o nosso emocional tem que estar sempre firme, alegre, positivo, mesmo e principalmente nas horas que as coisas não derem certo.
Quando muita coisa errada acontece em volta de mim, eu já sei. A próxima tarefa será fundamental. E nós temos que pensar nisso. Olha, Emmanuel dizia, no terceiro milênio, a grande caridade será divulgar a doutrina espírita. E hoje as pessoas praticamente têm vergonha disso. Ah, eu sou assim. Eu me lembro que o Divaldo Franco contava que ele tinha uma amiga que dizia: Divaldo, eu sou só metade espírita, a outra metade não é. Então ele começava a rir, porque ele pensava: o que ela faz com a metade que não é espírita? Como é que ela consegue viver sem todo esse potencial maravilhoso de mudança, que é o corpo das leis que a doutrina espírita veio nos lembrar, que existem, que regem a nossa existência? Olha, não sei vocês todos têm uma cara tão feliz, tão meiguinha, mas na comunhão espírita, em outras casas aqui em Brasília, quando a coisa ferve, a impressão que dá é que ninguém é espírita. Todo mundo fala de todo mundo, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Então, vamos procurar outra coisa. Eu sempre digo, se doutrina espírita não está minimamente transformando você para melhor, vai fazer outra coisa. Porque o tempo é rápido. Não sabemos quando vamos voltar. Quando o corpo vai falir e nós estaremos de volta. As pessoas vivem como se esse dia nunca fosse acontecer. E eu lembro de todos os professores maravilhosos que eu tive na doutrina espírita. E fico imaginando como é que eu vou olhar nos olhos deles. Que história eu vou contar? Então, esse dia vai chegar, porque nós não vamos viver 200 anos. Eu tenho um médico amigo que diz que todos nós, no futuro, vamos viver, sim, mais de 100 anos, mas tomando muito remédio. Porque ainda não é a hora da humanidade avançar a ponto de estarmos num corpo por tempo demais. Já há muita gente chegando aos 100 anos, aos 100 e poucos anos, mas eu confesso a vocês que às vezes converso com uma delas, a pessoa é tão amargurada que eu penso, viver tanto para quê? Se a pessoa não mudou. Se aquilo que ela tinha na juventude, irritação, mau humor, só piorou. E nós não podemos acreditar que um talento como a mediunidade funciona só em volta de uma mesa. Nós somos médiums o tempo todo. Quando damos bom dia, quando acordamos, quando saímos da nebulosa da noite para viver mais um dia, porque não é todo mundo que acorda. E as pessoas, durante as horas de sono, vão sim atrás dos seus interesses. Muitos pesadelos nossos estão relacionados a coisas que nós não resolvemos no nosso dia a dia. E a gente pensa que foi para um lugar ajudar as pessoas, mas, na verdade, somos nós que estamos procurando a nós mesmos. E olha, eu conheci médiuns que eram maravilhosos, mas que desistiram. E aquilo tudo fica. E muitas doenças que surgem mais tarde estão relacionadas com esse ectoplasma, essa energia incrível que está em nós e que precisa sair na direção do nosso semelhante e que nós nos recusamos a lançar. Lançamos o tempo todo. Eu conheci uma pessoa que, quando entrou na minha casa, o meu gato foi para debaixo do fogão e só saiu de lá depois que ela foi embora. E a minha samambaia da sala, maravilhosa, morreu no dia seguinte, irremediavelmente. Você imagina a energia com que ela entrou na minha casa. Quando eu tinha 11 anos, a mediunidade já existia. Eu estava na porta do meu colégio, no ginásio, e paravam os colegas, sentavam do meu lado, contavam um problema, ainda diziam assim: ah, eu gosto de conversar com você porque eu saio ótima. Quando a pessoa dizia isso, quem ficava ruim era eu. Era dor de cabeça, era vontade de chorar, era vontade de sair correndo, que são sintomas de mediunidade. Quando a pessoa chega na comunhão e diz assim: olha, eu estou, que se eu pudesse, eu explodia tudo em volta de mim. Se ela está ali, buscando uma ajuda espiritual, pode ter certeza. Ela precisa de uma orientação tranquila. Não só da orientação
dos desencarnados. Porque, com o passar dos anos, os amigos espirituais nos disseram que a psicologia, a psiquiatria também está na Terra para ajudar. Que nem tudo deve ir para a mediunidade. Há coisas interiores que nós não solucionamos. Há reencontros do passado importantes que confundimos com mediunidade. Mas devemos abraçar todas as possibilidades de solução para o nosso caso. Porque quando nos angustiamos, quando nos deprimimos, não vamos para lugar nenhum. É como se fechássemos todas as portas, todos os centros de força, a começar pelo nosso coração. Então, muitas almas sofredoras não têm nenhuma dificuldade de permanecer conosco, porque elas conhecem o meandro do nosso pensamento, elas conhecem como manipular as nossas tristezas. E muitos dos pensamentos que nos vêm, principalmente quando estamos sozinhos, são incentivados por elas. E elas sempre nos dizem ao coração: você não vai conseguir, você não é capaz, não procure ajuda em nenhuma religião, porque você vai estar sempre solitário. E a pessoa acredita nisso de verdade. Mas quando ela se coloca ao trabalho, e quando falo de trabalho, não falo da mesa mediúnica simplesmente. Porque todo mundo devia começar, confesso a vocês, trabalhando numa campanha de amor a quem nada tem. Suando, vendo o próprio suor cair sobre o chão. Buscando aquela pessoa que precisa muito. E vamos exercer uma mediunidade que talvez nunca consigamos nas mensagens que possamos receber dos espíritos amigos. Quando Chico Xavier desaparecia, ficava horas, todo mundo procurando por ele. Quando ele chegava tranquilo, perguntavam: mas Chico, onde é que você estava? E ele já era muito idoso. Ele dizia: eu fui estar com os meus amigos da paciência. Eram as pessoas mais miseráveis que ele conhecia, a quem ele levava ajuda e com quem ele conversava. Ele dizia que voltava revigorado. Outra coisa que ele fazia era abraçar árvores. Essa altura, pensariam que ele era louco, mas ele abraçava as árvores durante muitos minutos. Imagine o potencial da natureza vindo até ele. Muitas vezes ouvi de Dr. Bezerra de Menezes, nos tratamentos físicos e espirituais da Casa Espírita, da Comunhão, que na hora de curar uma pessoa, até de uma doença incurável, eles precisavam de 3 coisas: das altas esferas, permissão para isso. E então, nos laboratórios do infinito, estavam a medicação necessária. Da natureza, eles retiravam uma outra parte para juntar com tudo isso que eles traziam dos laboratórios do infinito. E a terceira parte é a que dava complicação. Era o próprio doente, que não conseguia passar o real desejo, por incrível que possa parecer, de ficar bom, por mais de uma semana. Muita gente saía do tratamento curada e voltava na semana seguinte, doente novamente. Uma vez, um rapaz de 20 anos estava morrendo com câncer de pulmão e o Dr. Bezerra disse a ele: meu filho, se você visse a sua ficha no mundo espiritual como eu vi, você teria chorado como eu chorei. Porque o seu caminho na Terra era até os 80 anos. E você está morrendo porque fez tudo errado. Na verdade, o rapaz contou que, na época, ele fumava 4 maços de cigarro por dia, achando que não ia haver problema nenhum, porque ele era muito jovem. Eu tinha 18 anos, nunca me esqueci dessa história, porque, para minha falta de sorte, o Dr. Bezerra disse assim: nossa irmã Maíse vai sentar aqui do seu lado e vai lhe falar das belezas do mundo espiritual. Para onde você vai? E ela vai lembrar que a sua avó está lhe esperando num jardim maravilhoso, para de novo colocar você no colo e um dia você poder recomeçar. Olha o que esse rapaz chorava. Imagine,
Ele tinha pelo menos mais 60 anos pela frente. E perdeu tudo pela sua atitude. A vida são as nossas escolhas, inclusive na mediunidade. Não adianta alguém nos dizer que nós temos todas as mediunidades, que nós temos todas as tarefas. Se a nossa mente, o nosso coração, não acreditar tanto nisso, que ali, naquele momento solitário, nós vamos realmente mudar. E vocês vão perceber, quando a gente decide mudar, as dificuldades assomam, parece que tudo cai em cima de nós. Aquelas dificuldades que muitas vezes nós mesmos impusemos a outras pessoas. E agora nos cabe passar por elas. Quando Emmanuel apareceu a Chico, Chico perguntou: qual o mais importante para a tarefa que o senhor está me propondo? Disciplina, disciplina, disciplina. Como não reler ao longo dos anos as obras espíritas? Como não reestudá-las? Porque você ler aos 20 anos, André Luiz, é muito diferente de reler aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Porque então você vai se tornando outra pessoa. Isso é fundamental. Mas as pessoas fogem. Fogem do estudo, do real compromisso. Ah, isso tudo eu já li. Ah, eu gosto de romance. Quando as pessoas dormem assistindo palestra, depois vêm pedir desculpas e dizem que foi a mediunidade delas que funcionou enquanto elas estavam dormindo. Os espíritos contam que quem dorme durante uma palestra muitas vezes está hipnotizado pelos seus adversários de forma sutil e dorme mesmo para não participar de todo aquele trabalho que acontece durante uma simples palestra, que não é nada simples, é como se fosse um trabalho mediúnico também. E Chico teve todas, e eu cito porque não vai aparecer em 100 anos alguém igual. Não simplesmente pela mediunidade, pelo compromisso, por nunca desanimar. Ele dizia uma coisa linda, ele dizia: doutrina espírita não me ensina a ser melhor do que os outros. Doutrina espírita me ensina a ser melhor para os outros. É diferente. Às vezes tem muita gente na doutrina esperando ser melhor que os outros. E é um engano, porque nós precisamos estar sempre melhores para reencontrar pessoas que os espíritos dizem há 800 anos nós afastamos de nós. Por isso que essa atual existência está complicada. Já pensou você trazer de volta para junto de você a pessoa que há 800 anos você não via, não convivia? A pessoa mudou muito. E na hora do convívio, dá confusão. Mas nós não podemos desistir. Porque a nossa família, as nossas amizades, o nosso ambiente de trabalho, tudo está relacionado com esta mudança que precisa acontecer. Então, unificar com Kardec? Como? Se hoje vejo pessoas preconceituosas, intolerantes, na doutrina espírita. É inadmissível, mas existe. Pessoas que têm racismo, pessoas que não aceitam o outro como ele é, para que ele se torne melhor. Meu Deus, nós sabemos que são múltiplas vidas. Como que você vai ter algum preconceito em relação ao outro? É inacreditável, mas em doutrina espírita isso ainda existe. Kardec respondia a todos os que o criticavam com cartas maravilhosas. E ele queria que essas cartas estivessem junto dele para explicar. Pena que ele só teve 13 anos para a sua tarefa. O Chico, nós imaginamos, meu Deus, o Chico devia ter luzes, luzes em volta dele. Tinha. Mas, quando foi psicografar Paulo Estevão, achou que estava muito sozinho e Emmanuel disse a ele: você quer companhia? E ele disse: eu gostaria, porque vão ser 9 meses de trabalho, é um livro grande. E eu estou aqui nesse subsolo que o seu chefe havia emprestado para ele usar. De madrugada, Emmanuel, tranquilo, disse a ele: eu vou arranjar-lhe companhia. No dia seguinte, quando ele desceu no subsolo, ele encontrou um sapo pavoroso
imenso, cheio de brotoejas. E Emmanuel, ante a surpresa de Chico, disse: você não queria companhia? Aí está. E durante os 9 meses de psicografia dessa obra extraordinária que é Ponte Terror, toda noite o sapo estava lá, quando o Chico chegava. E no último dia, quando Emmanuel terminou o livro, o sapo olhou para o Chico, subiu no basculhante e desapareceu. E até hoje, quando ele contava essa história, as pessoas perguntavam: Chico, você nunca perguntou se o sapo era sapo mesmo ou era um espírito sofredor em forma de sapo? Nunca perguntei. Ele foi a minha grande companhia durante 9 meses. E quando a pessoa chega na casa espírita, a companhia que ela quer, volto a dizer, é de Dr. Bezerra de Menezes. Tá assim. Então, Chico Xavier não teria existido. Certa feita, ele, no auge da tristeza do problema, ele sentou-se e fez uma prece. Apareceu uma entidade dos abismos na frente dele e disse: você me chamou, Chico Xavier? Quando nós fazemos uma prece, nós queremos que, no mínimo, Eurípides Bassanufo esteja com a mão sobre a nossa cabeça. E muitas vezes ele está. Mas, nesse dia, essa alma da sombra absoluta disse a ele: você me chamou? E Emmanuel, no ouvido dele, disse: não diga que você não chamou por ele. E Chico, intuído, disse: chamei, sim, senhor. E o que é que você quer comigo? Eu queria que o senhor juntasse as suas forças com as minhas forças e juntos pedíssemos que eu parasse de sofrer o que eu estou sofrendo. Esse espírito sofredor, impressionado, disse: Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil. E desapareceu. Imagine, se você faz uma oração e aparece uma entidade dessa na sua frente, você logo pensa que você foi completamente abandonado, que a sua mediunidade não consegue nada. Mas o Chico teve essa iluminação de propor a entidade trevosa que o ajudasse. O seu Mário Carvalho, que foi o fundador da Comunhão e esteve conosco por mais de 30 anos, até desencarnar em 98, uma pessoa com quem muito aprendi, era uma pessoa maravilhosa. A primeira vez que ele dirigiu um grupo mediúnico, ele apagou a luz, tudo escuro. Os médiuns que então estavam fundando a comunhão, em volta da mesa, na hora que a primeira entidade se manifestou, deu um medo tão grande nele que ele acendeu a luz e disse: a reunião está terminada. E ficou todo mundo pasmo. Como é que a gente vai fundar um centro espírita se o presidente tem medo? Ele tinha uma intuição maravilhosa. Ele foi tão pioneiro que, aos 16 anos, ele me colocou para fazer palestra. As pessoas chamavam ele de louco para baixo. Teve gente que esperou um ano para ver se eu era minimamente equilibrada para me convidar para fazer uma palestra em outro centro espírita. E ele nunca me contou as coisas que ele ouviu, porque ele devia ouvir verdadeiras barbaridades. Um dia ele me disse: se alguém questionar o fato de você, tão garota, fazer palestra, diga que eu estou sempre no último banco do salão ouvindo você falar. E nunca me contou por que ele me disse isso. Está na cara que todo mundo achava ele doido. Porque hoje eu ainda viajo e encontro casas espíritas onde o jovem não faz nem prece, porque o presidente do centro acha que é cedo demais. Quantas pessoas se afastam? Quantos talentos se perdem? Não simplesmente para falar, mas para agir. Não é mesmo? Então, mediunidade, Kardec sabia muito bem. Cada um faria dela o que quisesse e sofreria as consequências. Ele já sabia disso. E quando ele morreu, foi um tal de aparecer dono de espiritismo, mas a Meli, sua amiga e querida esposa, não permitiu. Ela, até o último dia da sua vida, tomou conta de tudo aquilo. Os espíritos contam que no dia que o Livro dos Espíritos
Em 1857, foi colocado nas vitrines das livrarias em Paris. Foi um escândalo e, ao mesmo tempo, uma procura impressionante. Porque o ser humano sempre vai querer saber o que ele pode fazer da própria vida e o que acontece depois desta vida. Por isso, mediunidade, como diz o Dr. Bezerra, é serviço ao semelhante com Jesus. E aí nós vamos conseguir, talvez, coisas no nosso interior, na nossa faculdade de ser intérpretes, que nós nem imaginaríamos. Mas sem estudo, nunca. Sem trabalho no bem, nunca. Sem discernimento, nunca. Às vezes aparece no YouTube umas mensagens psicografadas que eu fico impressionada. Como é que a pessoa acredita que aquela pessoa deu aquela mensagem? Porque são mensagens sem nenhum conteúdo de amor, de paz, de algo que realmente fale ao coração das pessoas. Vocês acham que é gratuitamente que antigos artistas, antigos conhecidos da sociedade vão se manifestar? Não. É sempre com o intuito do bem, de dizer, eu continuei, eu estou seguindo, mas dentro da maior seriedade. Para muitos médiuns, entre aspas, virou uma brincadeira receber pessoas famosas e achar que vai aparecer na mídia por causa disso. Ninguém pensa nas consequências que isso pode ter na vida das pessoas. Mediunidade é também dar ao outro ferramentas para que ela caminhe quando ela não puder, não quiser ou não estiver sob a tutela de uma casa espírita. O ideal é que ela transforme o próprio coração na casa espírita que um dia a ajudou, a acolheu. Então ela sai pelo mundo sendo médium de Jesus. Em qualquer lugar do mundo. Nada acontece por acaso. Nós não vamos para outro lugar por acaso. Nós não nos sentimos incentivados às tarefas do amor e da luz por acaso. Porque, como dizem os espíritos, o acaso não preside nada na nossa existência. Então, é muito importante que nós olhemos para dentro de nós e pensemos, eu quero continuar levando até o fim a tarefa? Eu quero saber até onde ela vai? Eu sempre, confesso a vocês, quando acordo, peço, Jesus, me aponte caminhos. É a Ele que eu peço. Porque eu sei que os caminhos que aparecerem serão dele. Outros caminhos existem. Nos trazem determinada felicidade, determinado contentamento, mas os caminhos de Jesus são esses. Do trabalho, do bem, como o Chico teve a vida inteira, como teve Ivone Pereira, que muito menos conhecido do que o Chico, psicografou essa obra eterna, que é Memórias do Suicida, de Camilo Castelo Branco. E todo mundo devia ser obrigado a ler, porque ali é um mapa da espiritualidade sofredora. Mas hoje já escuto as pessoas dizerem, não, porque o Vale dos Suicidas não existe mais, porque a Terra está se transformando, porque não sei o que está mudando, mas o sofrimento é sempre o mesmo, em toda parte. Nunca houve um índice de suicídio tão alto no mundo. E as consequências do suicídio continuam. Isso é importante demais que nós percebamos que mediunidade é sempre o nosso encontro com o outro ser humano. Com aquele que está dentro da matéria e com aquele que está fora da matéria. É uma missão que nós trouxemos do espaço e que precisamos levar até o final. Eu amo aquela história do cachorrinho desencarnado, da cachorrinha desencarnada, iluminada numa rua escura, e o Chico vinha voltando de madrugada para casa e se encostou num poste, que era o único da rua, e pensou, meu Deus, dizem que eu sou louco, e agora eu vi que eu sou louco mesmo. Porque eu estou vendo uma cachorra morta, ela está toda iluminada, ela iluminava a rua toda. E aí Emmanuel apareceu e disse, não, Chico, você não está louco. Ela está iluminada assim porque morreu há 12 anos. E o dono
nunca se esqueceu dela. Se algo eu podia desejar a todos nós é que, dentro ou fora do exercício da nossa mediunidade, nós deixemos no coração de todas as pessoas uma lembrança eterna. Que uma pequena luz vibre em quem nos conheceu. Seja numa mesa mediúnica, seja oferecendo um prato de comida. E essa pessoa vai lembrar de nós. Nós estaremos seguros e confiantes. Onde estivermos no espaço, estaremos iluminados. Porque essa pessoa se lembrou de nós por tudo ou pouco que nós fizemos a ela. Em 20 anos que Chico Xavier está desencarnado, se ele não tivesse sido a pessoa nobre, reta e digna que foi, já teriam aparecido histórias pavorosas sobre ele. Porque é claro que os seus adversários queriam tirá-lo do corpo pela enormidade da sua tarefa. Mas foram 92 anos de vida, foram 78 anos de trabalho mediúnico, foram mais de 400 livros, e só 82 ele entregou à Federação Brasileira. O resto ele fez questão de entregar a outros lugares que precisavam de ajuda, como Caminho, Verdade e Vida, como palavras, aliás, Caminho, Verdade e Vida é da FEB, como palavras de vida eterna, essa obra maravilhosa, que a FEB já tentou comprar de todo jeito e não consegue, porque é claro que é um livro maravilhoso, que o pessoal tem, e o Chico deu especificamente para eles. Todo livro psicografado ele ia até a justiça para abrir mão de tudo. Nunca recebeu um centavo por livro nenhum, porque ele dizia: os livros não são meus, são dos amigos espirituais que os escrevem. E quando você recebe uma mensagem que você acha muito importante, muitas vezes você sai mostrando para todo mundo e achando que os outros nunca vão psicografar algo tão bacana como você psicografou. Engano. Porque a alma sopra onde quer. E quanto mais vaidade, quanto mais incompreensão, mais afastados nós estaremos do real motivo de sermos médiuns, que é sermos instrumento das almas amigas. Olha, eu vi muita gente que, de repente, não tinha mais mediunidade nenhuma, porque os espíritos perceberam que a intenção daquela pessoa não era o trabalho com Jesus. E eram pessoas incríveis, mas sumiram. Sumiram a ponto da gente nem saber onde é que elas foram. Então, pensemos, somos médiuns da vida. Tudo aquilo que nós fazemos acontecer de forma positiva é resultado da nossa mediunidade. A gentileza na rua, o cuidado com alguém que precisa, o perdão, que é uma das coisas mais difíceis de realizarmos. Perdão com esquecimento real do que a pessoa nos fez. Não adianta perdoar e dizer: olha lá, vai fulano, há 20 anos atrás ele me fez isso, isso e isso. Isso não é perdão. Então, pensemos que somos todos os dias verificados pelos nossos amigos invisíveis. Hoje estamos no corpo, amanhã vamos trocar de lugar. Estaremos fora. E eles, os invisíveis, estarão aqui. E nós vamos contar o que foi que nós fizemos, das pessoas que nos buscaram, da vida que tivemos e de tudo que poderíamos ter feito. As pessoas hoje estão tão preocupadas com o seu lado afetivo, porque estão vivendo um amor ou não estão vivendo, porque tiveram filhos ou não tiveram. Sofrem afetivamente. Parece que tudo se resume à felicidade amorosa. Vamos amar sem esperar nada em troca. É tão difícil, mas tão prazeroso também. E não nos esqueçamos, quem não nos adivinha não nos merece. Nós vamos atrás de amores que já se mostraram fracassados em vidas anteriores. Quando reencontramos aquela pessoa, parece que o mundo desaba. Só queremos aquilo. Só queremos fulano. Eu não vou ser feliz de jeito nenhum se fulano não estiver na minha vida.
E quando acontece, fulano não era nada do que imaginávamos. Ou quando não acontece, não permitamos que falsas lembranças nos impeçam de ajudar, de amar aqueles que estão tão solitários, que tudo dariam por uma palavra nossa, por um abraço. Isso também é mediunidade. Portanto, que a nossa missão com Jesus seja estar com Ele na maioria dos instantes, se não for possível em todos. Que a nossa missão em lembrar Kardec seja honrá-lo em tudo aquilo que ele se sacrificou para deixar para nós. Frases, perguntas maravilhosas. A minha favorita é, de todas as frases, de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? E o Espírito de verdade respondeu: na consciência. Para que nenhum de nós chegue do outro lado e alegue que não sabia. Nós hoje sabemos. Não nos cabe a servidão, não nos cabe fugir, nos cabe ser felizes com aquilo que o atual processo da nossa evolução permite, aquilo que temos nas mãos, no coração, na nossa mente e que vai nos acompanhar. Um dia, no espaço, ao nos receber, alguém nos dirá, como lembravam os espíritos a Chico Xavier: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. Que nós possamos ter essa resposta da vida quando chegar a nossa hora de partir. Não nos esqueçamos, mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Não importa o que inventem, e as pessoas inventam tanto, não importa o que digam, que está fora daquilo que sabemos ser o verdadeiro. Ser reto, ser nobre, ser digno, como dizia Chico, é o grande objetivo de toda a alma. Emmanuel dizia: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. Mediunidade é apenas um dos recursos que nós vamos ter para sempre. Sejamos médiuns em todos os momentos, em todas as atitudes, médiuns da vida, e com certeza nós seremos felizes. Eurípides de Barçanufo dizia: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas a gente quer felicidade de qualquer maneira, sem fazer felicidade para ninguém. Primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. E tenho certeza absoluta que todos nós estamos em busca disso. Você morreu, Fernando? Ah, porque o Fernando está do meu lado e eu falo demais, eu digo assim: quando faltar 5 minutos, pelo amor de Deus, você faz assim. E eu estou vendo ele quieto, eu pensei, gente, ele desencarnou do meu lado, que seria uma glória, né, para mim. Mas, sabe, quando as pessoas trazem dificuldades, até hoje na casa espírita, no fundo elas estão procurando elas mesmas. E só depois elas saem daquela casca e percebem que um mundo se abriu. E elas precisam encontrar esse mundo, rever a si mesmas. O problema que elas trazem, muitas vezes, não é o que elas realmente têm como objetivo. E até elas descobrirem isso, nós vamos orientá-la da melhor maneira possível. Vamos contar a nossa história. Vamos dizer claramente que a doutrina espírita, para nós, foi a solução. Para ela, para ele, não sabemos se serve. Mas o importante é conhecer, é tentar, é seguir. Senão nós jamais estaremos ligados ao que realmente é positivo. Nunca nos esqueçamos disso. O Chico tinha um amigo que trabalhava no Instituto Médico Legal e disse para ele: ô Chico, eu já abri tanto corpo, nunca encontrei essa tal de alma que você fala que existe. E o Chico, sorrindo, o abraçou e disse: meu filho, você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola? E o moço percebeu que realmente, quando fazia uma autópsia, não podia encontrar espírito nenhum ali, porque o espírito já tinha partido. Sabe? Não nos prendamos, de certa forma, a nada, porque tudo passa, como dizia Chico.
as horas tristes. Mas nas horas felizes, vamos nos inundar, como se fosse um grande banho de luz, porque nós não sabemos, graças a Deus, o dia de amanhã. Havia pessoas que chegavam para o Chico e contavam tantos horrores que Emmanuel estava do lado, às vezes, e ele olhava assim para Emmanuel e Emmanuel dizia: não se preocupe, o dia de amanhã vem perto. E não fazia comentário nenhum sobre as coisas horrorosas que as pessoas contavam para o Chico, sem nenhum pudor. Ele já é idoso, e as pessoas contavam coisas do arco da velha para ele. Mas Emmanuel sempre dizia: o amanhã vem perto. E uma vez ele disse para o Chico: para que falar alguma coisa? A pessoa está no seu melhor momento, ela não sabe ainda as coisas difíceis que virão. Tomara que ela aproveite muito essa dor, porque essa dor é o melhor que ela terá. Porque ainda virão grandes expectativas tristes para a vida dela. Então, toda vez que alguém abraçava o Chico contando uma coisa bem ruim, o Chico dizia: não se preocupe, sua estrada é de luz. Que a nossa estrada, minhas amigas, meus amigos, seja de luz, de verdade. Sem precisar que ninguém nos diga, nós sabemos e saberemos sempre disso. Combinado? Combinado. Maísa, só temos a agradecer, né? Explanação coerente, cheia de sentimentos verdadeiros. Muito bom, minha gente. Vamos passar agora para perguntas, respostas. Sim, sim. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer diretamente a Maísa. Eu queria agradecer, porque eu fiquei emocionada com as palavras dela. Eu já assisto, né, acompanho ela nas palestras e sempre toca muito no fundo do meu coração. É, Imagina. é que o seu jeito de expressar realmente a codificação, o jeito de você expor, é como uma poesia, você sai dançando nas suas palavras. É muito lindo isso, né? E Eu sempre com o agradeço, toque amiga. do humor, você tem um toque do humor e de amor. É muito lindo, muito obrigada, viu? Só Imagine o que eu agradecer. agradeço. Você sabe que há muitos anos atrás, eu já fazia palestra desde os 16 anos. Aos 18, seu Eurípides Bassanufo me chamou e, através de Dona Irene Carvalho, que morreu há poucos anos, com 95 anos, tinha uma mediunidade maravilhosa. Ele me disse: minha filha, vamos falar da vida nas palestras, porque virão anos tão difíceis que as pessoas terão dificuldade até de entender uma prece. Olha, eu tinha 18 anos, vou fazer 66. Você imagine que na época eu achei assim um exagero dele, mas tudo aconteceu exatamente como ele disse. Hoje as pessoas chegam num estado quase de loucura. E se você não falar do que está acontecendo com elas, elas não entendem nada. Elas entram e saem da palestra, da prece, sem nenhum resultado. E isso eu conto para que todos nós possamos fazer. É da conversa simples, sabe, que nós obtemos o maior resultado. A pessoa realmente começa a entender o que está se passando com ela. A vida está difícil para todo mundo. Meus amigos mais fortes, mais seguros, mais confiantes, mais preparados, estão atravessando crises de depressão amedrontadoras. Sabe? Então, nós precisamos fazer com que o nosso chegar ao outro seja simples. Como eu posso te ajudar? Vamos falar um pouco sobre tudo aquilo que está acontecendo no meu e no seu coração. Nunca vamos nos colocar na posição de quem não está vivendo situações difíceis, porque todos nós estamos vivendo situações difíceis e não sabemos ainda o que vem pela frente. Então, não vai ser agora que o terceiro milênio vai se instalar na Terra. Uma vez o Chico disse que era lá para mais de 200 anos. Então, os nossos tataranetos estarão reencarnando, talvez sejamos nós de volta, com certeza, e o terceiro milênio ainda vai estar se espreguiçando, porque ele depende de nós, da nossa transformação.
Eu confesso a vocês que eu brinco com os espíritos. Eu digo que eu vou ficar 800 anos embaixo de uma mangueira, todo mundo vai passar para reencarnar, e eu vou dizer, vão com Deus, vão com Deus. Porque esses 3 anos de pandemia foram para enlouquecer qualquer um. Quando eu digo hoje às pessoas que eu, minha mãe, minha filha, nunca tivemos Covid, as pessoas nos olham com raiva. Vocês acreditam? É impressionante. E não é não espírita, não. Então, eu achei que nesses 3 anos nós íamos melhorar tanto, mas não aconteceu. Então, se é verdade que os mais pessimistas dizem que virá uma coisa pior, eu não sei o que pode ser. Eu ainda acredito que, pelo melhor, nós vamos nos transformar. Mas está todo mundo esperando uma hecatombe, porque 3 anos trouxeram às famílias enormes dificuldades. Trouxeram o relacionamento humano quase um afastamento total. As casas espíritas, os trabalhos espíritas, tinham que ter se preparado mais para acolher essas pessoas que estão fora do seu destino. Foi um tal de casal descobrir que já não se amava mais. De mãe perceber que o filho não era tão espetacular como ela imaginava. E hoje as consequências surgem. Mas nós precisamos transformar as consequências em novos trabalhos. Eu te agradeço demais, minha amiga, pela lembrança feliz que você me trouxe e pelo carinho que você teve por mim. Quem quer fazer mais alguma pergunta, gente? Ninguém mais? Esse povo da Holanda sabe tudo. Não. Não, eu gostaria de fazer Tem uma cara de pergunta 10 também. encarnações. Aquele pessoal assim que há muito tempo já estudava a doutrina. Ah, já reparei nos rostos. Mas é não, vou te dizer o que Maíse. É porque a explanação ela foi muito completa, então Sim, atingiu todos os pontos, aí fica todo eu mundo sem saber nem. sei, minha amiga, eu Não, sei. Maria, eu tenho uma pergunta. Então Eu fala, Posso também fazer acompanho uma? você, faça. inclusive, a maneira como você fala é igualzinha a uma amiga lá do Rio. Eu até disse a ela, mandei um dia na sua palestra e digo, ai, toda vez que eu vejo a palestra eu lembro da minha amiga, porque a voz é igual. Sim, Então, eu sim. gostaria de o que você falou do afastamento, né? Que as pessoas começam na reunião minuto que E desaparecem. depois não querem mais E trabalhar. aí eu trago esse problema, entre aspas, para nós, que já somos poucos, e acontece isso. E aí a dificuldade de se concretizar este sonho de uma reunião mediúnica se torna cada vez mais difícil. Aí eu fico pensando, o que fazer? Olha, você pode argumentar com a pessoa das maneiras mais bonitas, contar histórias, mas se ela não quiser, é deixar que ela vá embora. Porque uma pessoa contrariada dentro do trabalho causa uma dificuldade muito grande. Ela não queria estar ali, ela não queria aquele compromisso. Você sabe que aquele compromisso é excelente para ela, que vai implicar numa profunda transformação, mas no fundo ela não quer. E ela começa a destilar energias que não são aquelas que vão estar juntas com aquela pessoa que sabe que o compromisso deve seguir em frente. Então, é deixar que ela parta. John Lennon tem uma frase maravilhosa. Ele faz uma falta danada para o mundo. Ele dizia: quando alguém quer ir embora da minha vida, eu deixo que vá. Se for meu, voltará. E era o John Lennon. Não era espírita nem nada. E as pessoas, às vezes, querem, sabe? O descompromisso. Elas acham que uma vida sem estar ajudando o próximo vai ser mais satisfatória. Só o nosso exemplo, mais tarde, surgirá na mente dela. E talvez, com muita tristeza, ela vai se lembrar da oportunidade que teve. Sobraram 2 pessoas só no trabalho? Jesus afirmou: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Começamos tudo de novo. Com 2 pessoas. Os espíritos contam
que a dificuldade de Jesus de harmonizar os discípulos foi complicada. Não ficou registrado, mas era difícil. Eram pessoas muito rudes, não tinham nem nada, não tinham um estudo, eram completamente ignorantes. E eram muito diferentes psiquicamente, mas haviam se comprometido no mundo espiritual. E Jesus conhecia tanto a alma de cada um que Judas era o responsável por guardar o dinheiro com o qual eles viajavam e as poucas moedas tinham para se alimentar. Irmão X contava através do Chico que mais de 100 anos antes da sua vinda à Terra, porque vocês sabem que Jesus veio se aproximando psiquicamente na Terra através dos milênios, para ser Jesus aqui. Aí houve essa reunião e Jesus falou-lhes das lutas, dos sacrifícios, não só a eles, mas também àqueles que iam morrer nas arenas, comido pelos animais, que era uma morte tremendamente difícil. Enfim, falou de todos os sacrifícios, que ele viria para a Terra para dar a mensagem de luz, e todo mundo concordou. E o irmão X conta que um deles, um dos apóstolos, disse, empolgado, Senhor, de todos os que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. E era Judas. Então você veja como, às vezes, a alma que nós sabemos devedora somos todos nós. A alma que sabemos necessitada de mudança, e somos todos nós. Prometeu, nas esferas fora da matéria, que seria fiel à tarefa. Mas quando ela chega aqui, qualquer coisa a deslumbra e ela vai, distanciando-se, inclusive, negativamente de nós. A pessoa nunca mais fala com você, ela fica inconformada, ela fica chateada, porque quando ela vê você, ela lembra do compromisso que você propôs a ela e que ela recusou. Amizades, entre aspas, né? Desaparecem nesse instante. Então, minha amiga, enquanto existirem dois, leitura do Evangelho, leitura de perguntas das obras básicas, estudo, um livro escolhido de mensagens, acaba um, começa outro. Uma prece, todo mundo levanta, ou seja, as duas pessoas se levantam e vão ao trabalho. Fazem alguma coisa. Virá um terceiro, virá um quarto. Se o nosso trabalho é reto, se o nosso trabalho é sincero, outros amigos virão, quando os primeiros preferirem ir embora. Não duvide disso. Ao longo dos anos, há muita desistência. E as pessoas olham para a gente até com desconfiança. Nossa, essa mulher não desiste. Olha, essa mulher está fazendo a mesma coisa que ela faz há tantos anos. Para muita gente, gera compreensão e admiração. Para muitos outros, inveja, problema e desconfiança. Ah, mas ela nunca foi muito certa. Imagine como é a vida dela. Eu tenho amigos, que ainda considero amigos, que me dizem assim, ah, nunca te convido para nada lá em casa, nem para os aniversários, porque eu sei que você está sempre fazendo palestra. É uma forma digna de me botar para fora da vida dele, né? E você tem que entender, sabe? É muito conveniente. Mas o mais conveniente é para mim, que entre uma festa e uma palestra, confesso a vocês, a palestra me seduz muito mais. Pense sempre nisso, minha amiga, porque haverá resistências, sempre existem. Mas se nós não desistimos, então vamos participar de uma grande festa um dia no mundo espiritual. Eu costumo brincar que eu vou desencarnar e vou gritar bem alto. Adivinha quem voltou? E vai sair todo mundo correndo, morrendo de medo de eu chegar já fazendo palestra. Mas nunca vi uma alma que trabalhou no bem ter se arrependido disso. Já vi muitos amigos meus da época de Mocidade Espírita, desencarnados, satisfeitos e dizendo que a melhor época de suas vidas foi quando na Mocidade Espírita eles trabalharam, levando um saco de comida a alguém que precisava. E foram pessoas maravilhosas. Morreram de doenças muito graves, porque nenhum de nós escapa do seu destino.
mas podemos fazer um destino de luz até chegar no nosso dia. Quando forem só duas, vocês me chamam que eu vou aí e me torno a terceira. Obrigada. Está quase chegando a esse ponto. Eu sei. Quero ser sua menina dos sábados. Mas É. deixa, a frase clássica aqui do pessoal, e são muitos os companheiros que já deixaram o barco, muitos, muitos. Vou dar um tempo. Vou dar um tempo. A gente já sabe que esse tempo é até a próxima encarnação, a próxima reencarnação. Mas, como você disse, e uma grande amiga nossa, uma espírita também, muito comprometida com o trabalho, que esteve aqui e vai estar novamente com a gente, ela também trouxe essa questão da equipe mínima de 2 pessoas. Ela disse: minhas irmãs, enquanto tiverem 2 pessoas trabalhando pela doutrina espírita em algum lugar desse mundo, a equipe espiritual estará aí, porque uma pessoa é difícil. E eu sei o que é ser espírita ou tentar estudar o espiritismo sozinha, né? Quando eu me mudei para a Holanda, não tinha ninguém, então eu passei 8 anos estudando sozinha. Você imagina, 8 anos. Então eu sei o que é ser uma pessoa só, trabalhando, querendo estudar o espiritismo. Mas essa mensagem que você hoje está repetindo, frisando, essa mensagem que a gente já teve, enquanto houver 2 pessoas, a equipe espiritual vai ter meios de continuar o trabalho e trazer os corações que já estão abertos e buscando, sedentos de conhecimento, que há muitos. Talvez não tenha tido a oportunidade ainda de nos encontrar, não é? Mas nos encontrar para formar uma equipe mais forte, mais coesa, mas, então, Às e vezes a você, pessoa se afasta, eu já aprendi com os espíritos que nós que permanecemos somos aqueles que do mundo espiritual dissemos, não, seja o que for que aconteça, eu não vou desistir. E aqueles que se afastam são aqueles que dizem assim, lá no mundo espiritual, eu vou lá, vou ver o que se dá, conforme a minha conveniência. Somos diferentes. Existem aqueles que são completamente conscientes da sua necessidade. A semente fica. Um dia, até através da dor, ela brotará. O ideal é o amor. Mas se o amor não conseguir, a dor vai conseguir. E hoje o mundo está assim. Bilhões de almas sofrem, choram, são maltratadas, são esquecidas. E nós temos um campo vastíssimo de trabalho. Eu tenho amigos que não acreditam em Deus e são pais calorosos, amigos sérios, sabe? Mas duvidam da existência de Deus. No entanto, fazem tudo que Jesus preceitou, sabe? O importante é lembrar que Ele, o Cristo, é o nosso amigo inesquecível. Talvez só nos sobre Ele. Não tem problema. Nós começamos tudo de novo. Eu fico feliz demais, e o Fernando estava me lembrando, que em várias lives que fazemos, como no Japão, outro dia, as mulheres são maioria, sabe? Um dia algum homem disse para uma mulher que eles é que eram poderosos. E, infelizmente, essa mulher acreditou. Mas a verdade é que nós vamos dominar o mundo. O patriarcado precisa deixar de existir. Porque há homens maravilhosos, mas há homens horríveis. Aqui no Brasil, então, a coisa está muito séria na violência contra a mulher. Eu não sei onde é que isso vai parar. Mas, graças a Deus, onde a gente vai para uma palestra, a maioria são mulheres. Me lembro de Emmanuel, que disse ao Chico, quando a alma realmente se conscientiza das suas necessidades espirituais, ela sempre vem à Terra como mulher. Morram homens. Mas Emmanuel dizia isso. Quando ela se conscientiza de verdade, a alma sempre vem como mulher. Outra frase dele, olha que Emmanuel era meio machista. Outra frase dele que eu gosto muito. Deus confia tanto na mulher que entrega um filho a ela 9 meses antes de entregar a um homem. E não é verdade? É, porque cá entre nós, se o homem gerasse um filho, a humanidade já teria acabado. Né? Porque o homem não tem a paciência que uma mulher tem
para passar 9 meses esperando uma criança. Então, não duvidemos, voltaremos muitas vezes na condição feminina, porque a mulher, com a sua sensibilidade, tem a maior de todas as mediunidades, a do seu coração. E vamos transformar o mundo, sim. E a doutrina espírita vai fazer parte disso, tenho certeza absoluta. E eu vou para a Holanda, porque eu já vi que deve ter algum creme aí, e olha que eu vou fazer minha cirurgia de catarata terça-feira que vem, que está tornando vocês com a cara de 20 anos de idade. Eu vou descobrir o que vocês passam no rosto. Eu já descobri, quer dizer, eu vou descobrir o que é, né? Para a gente ficar cada vez mais jovem. Do lado de fora, porque do lado de dentro, confesso a vocês, que com quase 70 anos, a gente continua tendo 18. E acho que vocês sabem disso também. Deus Mas abençoe todos vocês. pode ser somente porque é o vídeo, viu? Se você ver pessoalmente, você pode correr. Estamos bastante Não, distante, depois que eu fizer a Maíse. catarata, eu volto a entrar em Depois, contato com vocês vamos para combinar, saber se então. são tão bonitas De assim. manhã, de cara lavada, as coisas. Ô, Tá depois da bom, catarata, você volta, eu quero ver a sua opinião novamente. tá bom. Então, gente, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa com a Maíse? Maíse, nós só temos a te agradecer, né? Uma maravilha dessa. Eu espero que nós que podemos assim Maria, contar com Oi, a Cris está com a mãozinha levantada. A tá? Eu não tô vendo. Cristiane, a Ah, Cristiane. então quem vê é você. Ah, diga, pode falar. Oi, Maís, boa noite todo mundo, boa Boa tarde. noite, minha amiga. É um prazer falar com a senhora, ou com você, melhor, porque também estamos já nessa busca por uma coisa que deixa a gente mais novinha. É, quando você falou da desistência, é, eu só queria assim, deixar o meu testemunho, que às vezes a gente dá até como eu tirei férias. Eu pedi umas férias nos 27 anos, eu falei, com 30 eu quero viver um pouquinho, não quero ficar indo para desobsessão, trabalhar em mediúnica, era muita responsabilidade. Comecei muito cedo também, com 19 anos eu já estava também numa mediúnica convite. Então, eu pedi, mas a experiência eu conto para todos daqui do Grupo Bezerra de Menezes, que é impressionante quando você faz a pausa. A perseverança do retorno é muito grande. E o aprendizado da pausa, principalmente para quem tem mediunidade ostensiva, aqui do time dos ostensivos, né, que aqui tem várias pessoas que têm essa mediunidade, que tem mediunidade ostensiva, é gratificante quando você olha para trás e você traz isso também como experiência, assim, você tipo assim, ó, avisa, né? A gente dá o conselho, a pessoa faz, como eu recebi o conselho do dirigente do centro, talvez você conheça, Carlos Bernardo Loureiro, que desencarnou, tem vários livros, lá de Salvador. Ele falou, você tem o seu livre-arbítrio, Telefone não. você tem o seu livre-arbítrio, mas essa experiência da pausa, das férias, do retorno, quando eu voltei, eu procurei Maria Moraes, meus filhos, eu tive gêmeos de 1 ano, e eu falei, Maria, eu vim através de medrado, encontrei Maria Moraes aqui na Holanda, eu falei, não, é isso que eu quero, eu não posso mais me afastar. Mas eu confesso que agora que nós estamos estudando mediunidade, e esse é o conselho que eu quero lhe pedir. A gente voltou para muita gente, a desobsessão, o estudo da mediunidade é novo, mas para outras pessoas desse grupo já é um retorno ao trabalho. O conselho que você nos dá, porque muitas vezes eu tenho um pouco de medo de voltar a mexer no vespeiro, porque quando a gente volta, é uma turbulência, e parece assim, onde você passa
tem sempre você vai carregando os doentes, doentes assim da alma, né? Começam a aparecer, cair de paraquedas. E é para isso que eu queria Sim, não é um sim, conselho, é um incentivo seu, uma palavra de eu incentivo para a sei. gente não esmurecer nesse trabalho aqui na Holanda, que é muito necessário. Nossa, é muito Tem muita gente importante. É sofrendo. muito importante, porque o mundo está sofrendo grandes transformações e nós deveríamos ter um núcleo de estudo e trabalho em qualquer parte. E você sabe, quando a gente dá um tempo, eu digo que a turma do deixa disso cai toda em cima da gente. E eu chamo de turma do deixa disso porque são aqueles filhos sofredores que dizem assim: deixa disso, não vai lá hoje não, não faz tal coisa não. Eles adoram quando a gente dá um tempo. Mas com a nossa tarefa, e é de vocês também, não dá para dar muito tempo, porque aquilo fica gritando dentro da gente. Começam a aparecer problemas de saúde, problemas de relacionamento, aquela vontade de sair correndo, né? A minha mãe foi para a doutrina espírita por necessidade há muitos anos atrás. E a vontade não era só vontade, não, ela saía correndo mesmo. E eu e minha irmã éramos pequenas e saíamos correndo atrás dela, porque ela só recebia almas suicidas. Então, até descobrir isso, você imagina o que a gente passou. Graças a Deus, meu pai tinha pais espíritas há muitos anos, e minha avó, lá do Rio de Janeiro, conseguiu nos amparar. E chegamos, então, à comunhão por causa da minha mãe. E aí, dá-lhe suicida, porque toda a turma que tinha ficado parada, né, porque ela achava que não tinha compromisso, veio. E ela trabalhou muitos anos, hoje ela tem 86 anos, está ótima, parece minha irmã, mas foi um trabalho duro. E a minha irmã, que corria atrás dela junto comigo, tem a mesma mediunidade, trabalha há 47 anos na comunhão, todo sábado à noite, só recebendo suicídios. Você imagine o equilíbrio que uma pessoa que tem essa mediunidade tem que ter. Porque se deixar, os suicidas ficam com você. Eles têm saudade do que eles perderam, sabe? Então, é uma vida de equilíbrio, de bondade. Eu digo que a minha irmã é muito mais bondosa que todos nós da família, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que eu era irmã dela, para poder entrar em algum lugar. Ela tem um casamento feliz de 40 anos, tem 2 filhos, 4 netos, mas é aquele caráter espírita, que não é todo mundo que tem. Então, quando houver a necessidade real de dar um tempo, nós damos um tempo, mas sem nos afastar do estudo, que podemos fazer em qualquer lugar, da sinceridade no bem, que podemos ter sempre, e de alguma tarefa que beneficie pelo menos uma pessoa. E depois que esse tempo passar, retomamos a prática mediúnica, porque teremos tido a prática no nosso dia a dia até poder retornar mediunicamente. Porque quando nós vamos envelhecendo, a mediunidade envelhece com a gente. Essa energia que é o tônus vital que nos mantém, vai envelhecendo. Então, enquanto ainda estamos antes dos 80 anos, dos 70 anos, eu conheci gente que fazia palestras inesquecíveis com mais de 90 anos. Mas conheci gente que já não dava certo, porque a pessoa começou a ter problemas de memória, não queria largar o microfone e começou a contar a própria vida. Então, para a plateia, não havia sentido na palavra dela, né? Eu sempre digo à plateia de sábado, aos meninos de sábado da comunhão, um dia vocês vão levantar, vão dizer para mim, dona Maíse, chega, acabou. Sua tarefa está terminada. Eu espero que eles tenham discernimento para fazer isso, se eu não tiver, porque é muito prazeroso estar com as pessoas. Então, nós temos que ter discernimento para saber. Agora, não. Agora, terminou. Agora eu vou atrás do creme das meninas na Holanda. Então, pessoal, vamos finalizar, Maísa. Vamos sim, minha amiga. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Hoje foi demais. Você foi bastante caridosa, porque já aqui são quase o quê? 8h30. Então, Nossa, aí você foi caridosa demais. Todo mundo adorou. imagine. Certamente todo mundo adorou, gostou por demais. Eu que agradeço o carinho.
Que todos Então, vocês possam encontrar o melhor a fazer na vida e que sejam muito felizes, porque a gente veio para ser feliz também. agradecemos demais de todo o coração e desejamos também a você a sua cirurgia, toda felicidade, realizações positivas, viu, Deus no quiser, seu minha amiga. caminho. Hoje, eu tive glaucoma no ano passado, e hoje é tudo tão moderno que você coloca atrás do olho um stent, como se fosse no Hum, coração, olha, para controlar o glaucoma, segundo eles, até que daqui a 10 anos esteja tudo tão evoluído que, oh, segundo o cirurgião, ele vai trocar os meus olhos por olhos azuis. oh, muito legal. Quanto é catarata mesmo. É, Fique com então, Deus, meus queridos. vamos convidá-la para a próxima live, Fale com o Fernando, ele dirige a certamente. minha agenda. Vou falar assim, vamos falar assim com o Fernando. Então, nós vamos pedir, agradecendo novamente, vamos agradecendo a presença também de todos, minha gente, todo o pessoal, né, virtual, mesmo assim. Muito obrigada a todos. Ao Fernando também, que recebeu os e-mails, aí as repetições de e-mails e erros e tudo mais, correção. Muito E obrigada. faz a pior parte, que eu nunca sei, que é ligar o computador. Eu não poderia falar com vocês, porque isso aqui, para mim, eu nunca tive celular, nunca tive computador. Isso aqui, para mim, é um mistério. E ele é que coordena tudo, senão eu não falava nem com a vizinha. Mas procure por ele, Desvendando. com certeza ele saberá. Vai desvendando devagar e consegue, aprende. A gente também aprende aqui. Ninguém está novinho aqui, não. Aqui, ninguém tem 18 anos mais, não, aqui, viu? Então, vamos para a gente finalizar nosso trabalho de hoje. Vamos pedir para você fazer a prece de encerramento, mas se não for abusar muito, mas vamos Imagine. completar Vamos contigo lá. a Vamos lá, prece minha de amiga. encerrarmos nosso trabalho. Claro. Deus, nosso Pai, Jesus amigo de todas as nossas horas, forças do bem que protegem todo o universo, nossos mentores, protetores, também por aqueles, Senhor, que um dia magoamos e que não nos perdoaram, que suas energias de perdão agora estejam conosco. Faz, Senhor, que sejamos o melhor que pudermos, que seja sempre um ponto de luz a nossa casa, a nossa vida, a nossa intenção do bem. Permite que onde haja desespero e desalento, onde as pessoas ameacem desistir de viver, aí esteja a tua misericórdia. Aí esteja a chance de ajudar, de servir, e que, ainda que a pessoa esteja distante, pelo pensamento, nós possamos ajudá-la, possamos mentalizar todo aquele que ameaça estar fora do padrão de luz que precisamos ter. Senhor, que possamos abraçar as crianças esquecidas, os jovens sem sentido na vida, os homens e mulheres desesperados, os anciãos que estão sendo abandonados. Senhor, são tantos no mundo inteiro. Permite que, se onde não estivermos, possa estar alguma ajuda, possa manifestar-se, principalmente para aquele que está vivendo na rua sem nenhum recurso, a tua graça, a beleza, Senhor, da tua compreensão. E que tudo aquilo que vier à nossa vida, consideremos como lição generosa para todos nós. Em nome do amor com que nos criaste, para a beleza e para a perfeição que vamos alcançar um dia. Acima de tudo, em nome das forças do universo que nos trouxeram para essa vida, nós te rogamos que sejam benditas as horas que nos levem até ti, até sempre uma vida de recompensa para todo aquele que precisar de nós. Em nome desse amor, Senhor, que nos envolve, gratos por esse encontro tão feliz, nós possamos nos dizer, graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Fiquem com Deus, meus queridos. Bom sono. Fiquem com Deus, Boa tarde, obrigada. bom final de Muito tarde. obrigado. Tchau, Obrigado. bom descanso. Abraços. Abraço a todos.